Fala, turma. Hoje vamos falar aqui do IRDM, um fundo que ainda muita gente gosta. Eu já tive em carteira esse fundo, vendi lá em 2022, tá? É um fundo que ficou muito conhecido ali pelo resultado que entregava, né? Altos dividendos, um retorno muito significativo no passado. E aí fica sempre aquela questão de que o fundo recupera, não recupera, a situação do fundo é complicada, não é? Então vou dar uma olhadinha aqui na situação do fundo e verificar como é que ela está hoje. Estou com o último relatório do fundo aqui, março 25. Eu vou comparar aqui com o relatório de dezembro 22, que é quando eu tinha o fundo em carteira, né? Que eu me desfiz do fundo nesse período aqui em dezembro 22, tá? Relatório dezembro 22, né? Eu quero mostrar algumas diferenças que tem e mostrar se o IRDM está no caminho certo, se não está, o que eu penso a respeito do fundo, tá? Antes de eu falar do relatório, só deixa eu falar aqui do meu grupo fechado, bem rapidinho. Eu tenho um grupo fechado, onde eu entrego os relatórios dos fundos imobiliários todo domingo. Então você tem lá 12, 13, 15 fundos imobiliários na sua carteira. Eu faço o acompanhamento desses fundos imobiliários. Todo domingo eu entrego um relatório para o pessoal do grupo fechado com esses fundos que você tem em carteira, tá? Eu também entrego vídeos lá para o pessoal, faço relevantes, né? A ideia lá do grupo é o quê? Você não precisar mais se preocupar em ficar pesquisando as coisas. Eu faço isso para vocês e entrego lá no grupo. Então, se você tiver interesse, tem uma descrição aqui na descrição aqui do YouTube tem um link, que é o meu WhatsApp, você pode me chamar ali e tirar outras dúvidas se tiver a respeito do grupo. Há um valor mensal, obviamente, de R$ 79,90, para justamente eu fazer esse trabalho mais detalhado ali para vocês, tá bom? Agora falando do IRDM aqui, vamos lá, né? O IRDM ele pagou 0,72, que é o que ele conseguiu esse mês, né, o resultado dele, então ele pagou esse resultado. Aqui o gestor, eu deixei em destaque porque o gestor é o seguinte: a equipe da gestão seguiu com a distribuição integral do resultado gerado, fazendo com que a reserva de resultados se mantivesse aproximadamente 0,53. Então eles não utilizaram as reservas, né? Sobre a política de retenção, o gestor está dizendo que eles pretendem continuar com essa política de retenção para ter uma linearidade, vamos dizer assim, né? Manter uma linha de distribuição, porque se a gente olha os dividendos do fundo, eles oscilam, né? Pega aqui, abril 24, é 0,81, 0,74, 0,74, aqui que estabilizou um pouquinho, aqui já diminuiu, voltou para 0,80, aqui em dezembro 0,93, então não há uma linha assim de distribuição dos dividendos. A gente sabe que o fundo de papel pode acontecer de fato essas situações, já que eles estão indexados ao IPCA, ao CDI, então varia muito nessa questão. Obviamente, tem gente que critica e não gosta disso aqui. Ah, está acumulando demais resultado. Tem que lembrar que esse resultado, cedo ou tarde, vai ser distribuído. Eu entendo que, e eu falei isso em outro vídeo, para quem busca um dia ali, viver da renda, dos fundos imobiliários e tudo mais, nada melhor do que ter essa reserva aqui. E por quê? Porque simplesmente você sabe que o fundo tem uma reserva. Sabe que se esse mês, por exemplo, o resultado ele foi menor, o fundo poderia ter queimado um pouco da reserva. Mas como a situação do IRDM aqui é um pouquinho mais complicada, eu já vou falar mais disso, ele acabou mantendo a reserva e distribuindo de fato o que entrou, 0,72. Ele poderia ter mantido, por exemplo, ter distribuído, aliás, por exemplo, 0,80. Teria que ter queimado um pouquinho do 0,53 aqui. Só que o IRDM aqui, o gestor, pela encrenca que ele tem em alguns fundos aqui dentro, e alguns CRIs também, eu entendo aqui que ele pretende aumentar talvez até essa reserva para depois, lá na frente, manter de repente um 0,80, um 0,85, né? Tem quem não goste, eu, como disse aqui, eu gosto que mantenha uma reserva. Os fundos de tijolo a mesma coisa, porque se o resultado for ruim, ele pode manter a distribuição. Não foi o caso aqui do IRDM 11. Como eu disse, eu acredito que ele quer aumentar essa reserva, então ele não distribuiu um pouquinho para manter o 0,80. Mas pensando na maioria dos fundos, quando diminui o resultado, falando aqui no fundo de papel, e ele mantém o 0,90 pago, 0,95, porque ele usou da reserva, isso é excelente. Você mantém os teus 0,90, você sabe que está vindo aquele 0,90, você está vivendo da aposentadoria dos fundos imobiliários, você já chegou naquela fase, ou é um complemento da tua renda. Então você tem essa tranquilidade. Afinal, você acessa os relatórios, você vê ali, tem reserva de tanto, tá show. Agora pensa um fundo de tijolo, falando no fundo de tijolo, ele tem seus aluguéis redondinho, pagando 0,85, mas de repente um dos inquilinos, nós vamos romper o contrato aqui, e a partir do mês que vem o fundo ele perde 0,07 centavos de dividendo. A cotação vai cair, tudo bem. Mas pensa você que está vivendo da renda, é 0,07 a menos naquele fundo. Aí pensa que tem outro fundo que vai acontecer a mesma coisa, 0,05 a menos. A tua renda cai. Assim não. Assim você tem ali
um pagamento que você sabe que o fundo consegue quando eles mantêm uma reserva. Né? Eu gosto dessa questão da reserva porque eu sei que no futuro, o fundo vai acabar distribuindo ali o que precisa distribuir para os cotistas, tá? Então, continuando aqui falando de IRD, aqui eu deixei separado algo que eu vejo como positivo no fundo, que eles melhoraram nesse sentido, né? Essa questão de porcentagem de PL, né? Eles aumentaram bastante aqui a carteira de CRIs do fundo, estão buscando aumentar a exposição em fundo imobiliário, em CRIs, aumentar a exposição em CRIs e diminuir a exposição em fundo imobiliário. Estão tomando prejuízo por isso, né? Por causa dessa movimentação. Já vou falar mais disso também. Então eles têm uma concentração de apenas 2,79, né? 2,63, não tem mais nada do que isso. A gente vê outros fundos de papéis, por exemplo, que eles têm lá 5%, 5,5%, 6% em um único CRI. E o segmento também, né? São segmentos bons, eu entendo que são segmentos bons, shopping center, geração de energia, logística, mas também tem segmento ruim aqui. Então eu deixei esse destaque aqui, é algo que eu vejo como positivo aqui, né? A não concentração em um único CRI ali, chegando a 5%, 6%, tá? Olhando mais para o fundo aqui, eu deixei esse destaque aqui, porque aqui é o seguinte, né? É o GPK, o Gramado Parks, o fundo ele tem aqui 7 milhões de posição. Ó, se a gente olhar 0,25 é pouca coisa, é um segmento de multipropriedade, que é bem ruim. Inclusive, quando eu tenho meu curso ainda disponível ali, né, no Instagram, para quem quiser, mas eu usava o IRDM, o HCTR, o DEVA como exemplo dos problemas que esse tipo de empreendimento aqui pode gerar. Eu, inclusive, sou aqui de Santa Catarina, Timbó, mas eu vou muito para Gramado, Canela ali, e já me ofereceram aqui multipropriedades na época para comprar lá, né, diretamente, tá? É uma bomba, tá? Então, o que eu quero dizer aqui com isso aqui? O fundo ele tem exposição nesse CRI, por exemplo, e ele também tem exposição em outros CRIs aqui, em outros fundos imobiliários aqui, que também tem exposição nisso aqui, né? Então, se de fato isso aqui dá um problema de quebrar, de arrebentar, o IRDM, apesar da pouca exposição aqui, ele acaba sofrendo mais também. E aqui tem outros CRIs aqui dentro que também tem certos problemas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma carteira muito longa para se analisar, de CRIs aqui dentro, mas eu vejo assim que eles têm posições aqui dentro ruins. Eles vêm melhorando, ok, não dá para negar, e leva-se tempo para melhorar, é uma verdade também. Mas aí quando a gente chega aqui e olha para a carteira de fundo, né, aí que vem, eu diria assim, um desânimo total. Né? Isso aqui é um patrimônio praticamente morto, eu diria assim. A gente vê o lado positivo, que o fundo ele tem 82% investido em CRIs. Se a gente pega o relatório de dezembro, que é quando eu saí, e eu saí porque isso aqui me incomodava demais, aqui ó, 23% em CRIs, em fundos imobiliários na época. Né? Isso aqui me incomodou bastante. Eles venderam várias coisas que estão aqui dentro, não tem mais aqui, né? A gente vê que, aqui a gente vê que mudou bastante, né? Diminuiu bastante, mas eu saí nessa época aqui, que estava sendo negociado em 98, 97 a cota, né? E na época, outras coisas que começaram a me incomodar também, é isso aqui, né? DEVA 11 a 101, HCTR a 119, TORD a 10, e tem outros fundos aqui na mesma pegada, né? Deixa eu ver aqui o XPPR 11, que eu nem deixei em destaque, 80, né? Que hoje ele vem com outro nome, né? Tá aqui, né? VPPR 11, 8017 eles compraram. Então, assim, poxa, a gente investe em um fundo imobiliário de papel, qual que é o intuito? Que eles investam em CRIs para trazer um retorno ali. Sempre tem aquela questão que o pessoal fala, a gente está enxergando uma oportunidade em outros fundos imobiliários. Só que se a gente pega esses nomes aqui e fazer a anotação de cada um e destrinchar cada um aqui dentro, a gente vai ver que não tem nada de oportunidade. Vamos lá, pagar 119 na cota do HCTR, convenhamos, né? É uma furada das grandes. Agora é fácil falar não, gente. Vamos lá, né? Se você já investe há mais tempo em fundo imobiliário, você sabe que você vai pagar o VP do fundo para fundo de papel no máximo. E a depender do fundo, se for um fundo muito sólido, que tem alguns que são, mesmo da Kinea, tem alguns da Credit Suisse, hoje Pátria, né? Que de fato dá de pagar de repente um ágiozinho ali
um pouquinho a mais, a depender do portfólio do fundo, das taxas e tudo mais, dá para pagar um pouquinho mais. Mas, pô, em fundo muito arriscado, como o DEVA, HCTR, Torres, você pagar uns preços absurdos como esses aqui, fez com que eu dissesse, não, peraí, vou cair fora disso aqui, porque não está me agradando. Né? Esses fundos aqui começavam a indicar problemas, lá no curso eu falava dos problemas desse fundo, e foi aí que eu disse, pô, peraí, eu tenho IRDM em carteira, o IRDM ele tem participação nesses fundos, e não é pouca coisa não. Né? Se a gente olha em questão de percentual aqui, dá pouca coisa, mas quando a gente olha em milhões aqui, dá bastante. E aí que a gente chega nesse relatório aqui. Eu separei alguns só para resumir, para não alongar demais, mas veja só, em questão de DEVA 11, esses 43 já foram 146 milhões. Em HCTR, os 10, os 58, os 10 milhões, perdão, já foram 58 milhões, que foram o que o fundo investiu, né, os preços que ele pagou aqui. Então aqui hoje é 43 milhões, já foi 146, aqui 58, hoje é 10. Em TORD, 74, hoje é 5. A gente tem o ULG11, já foi 7, hoje é 2. Se a gente pega aqui esses poucos CRIs que eu somei, estamos falando de 285 milhões, que hoje valem 60 milhões. Então a gente vê uma depreciação não, né? Uma perda gigante aqui, que não vai recuperar isso aqui, duvido muito que recupera. E a gente tem outros aqui que eu nem fiz as contas, né? O VPPR11, VLSH11, VFF11, assim, da mesma casa, alguns deles aqui, que de fato assim, trouxe um prejuízo para o cotista, né, do IRDM. Pensa você que comprou a R$100, respeitou o preço pago, 100, 105, não foi lá pagar R$147, que o IRDM quase custou isso também, não pagou isso, né? Pagou ali os 100, 100 e pouco. Você está tendo aqui uma depreciação, porque daí a gente vem aqui pro que tem o histórico, né? A gente vem para o VP do fundo, a gente vê que, obviamente, tem as questões a mercado aqui, a marcação a mercado, mas muito da carteira do fundo está machucando, né? Então, já foi 100, hoje é 81,26. Então, daqui a pouco o fundo, de repente, chega aos 80, 85, ele vai lá e faz uma emissão. Tá fazendo no VP. Tudo bem. Mas para quem comprou a 100, a 99, né? Não é bem assim no VP. Então, assim, para mim, o IRDM pode recuperar? Vai bastante tempo. Se acontecer, vai bastante tempo. Eu não estou falando de recuperar a cota, tá? A cota chegar a negociar 90, 95, né? Estamos falando disso aqui, dos prejuízos, 495 milhões hoje, mas se eu somar isso aqui dá mais. Se a gente olhar aqui a carteira que era do fundo, era de 802 milhões aqui. Prejuízo atrás de prejuízo sendo vendido, né? Trazendo um retorno, começa a trazer um retorno já há bastante tempo, ruim para o fundo. Inclusive, se a gente pegar aqui a distribuição do fundo de 2020, a gente vê aqui 20,805, falando aqui anual, tá? 21, 14, e aí começa a diminuir. 13, 10, 9. Como 25 acabou de começar, estamos em abril, não vou contar aqui, né? Mas vê que vem diminuindo a distribuição. E aí tem muita gente que vai dizer o seguinte, óbvio, isso entra na conta, mas o fundo, pelo que ele já me entregou em dividendos, para quem estiver perdendo ali em questão ao preço médio, né? Essa perda que eu estou tendo nesse momento, quer dizer, só perde quando vende, mas nesse momento, se analisar, eu estou perdendo aqui sobre o meu preço médio, analisando ali, o que eu recebi em dividendos já está compensando. Será mesmo? Se botar o retorno total, dividendos entregue mais cotação, está mesmo tendo esse retorno positivo ou empatando, e aí coloca a inflação na conta, não o IPCA, põe a tua inflação doméstica, está mesmo ali, eu duvido muito, tá? Porque eu nos meus 98, 99, lá quando eu vendi, eu já estava começando a empatar lá na época. Né? Se eu tivesse mantido, com certeza eu estaria perdendo hoje aqui também. Então não é bem assim essa questão de ele está entregando aqui em dividendos, então está empatando. Se a pessoa sentar para fazer a conta, ou tiver uma planilha de Excel, ou um aplicativo que faça isso para você, você vai ver que provavelmente você está saindo no prejuízo aqui com o fundo. Né? Aí o fundo ele tem aqui, como eu disse, né, mas diminuiu bastante a exposição em fundo imobiliário, algo positivo, importante. Aumentou bastante essa questão de diversificação aqui do fundo, né? Melhorou, então é um lado positivo. O indexador aqui é o IPCA com 70%, uma taxa média aqui que é ok, de 8,81, certo? Ele tem exposição em outros indicadores aqui também, né? Indexadores, perdão.
de CDI e outras coisinhas mais, mas o majoritário aqui é de 70% em IPCA, e eu vejo essa taxa média como ok, né? O problema é lá atrás, né? Aqui a gestão ela fala das movimentações do mês. Como resultado, observe-se a manutenção da taxa média contratada nas operações realizadas, acompanhado de uma redução de risco de crédito da carteira. O fundo está buscando CRIs mais conservadores, né, que não tenham mais tanto risco, com priorização de ativos com maior previsibilidade em relação à geração de caixa e melhores garantias. Então o gestor ali está de fato buscando melhorar essa questão do IRD. Mas a inadimplência aqui é baixinha, naquilo que ele tem, né? Isso aqui nem me incomodaria, 3,36%, tem fundo imobiliário de papel que está melhor visto aí, que tem uma inadimplência até um pouquinho maior. O que me incomoda de fato, me incomodou lá em 2022, foi os riscos, né, que o fundo foi assumindo, investindo em outros fundos imobiliários e em CRIs aqui que eu não considerava tão bom, né? Então, de um apanhado geral aqui, se a gente olhar para o IRDM e dizer assim, o fundo pode recuperar? Pode, está tentando. Né? Se de repente ele vai distribuindo um dividendo melhor, a tendência é que a cota suba. Só que se a gente olha aqui só para fechar a questão de dividendos, né, a gente vê que ele distribuiu um pouquinho melhor e ainda assim a cotação não subiu porque é uma desconfiança. Né? Vou pegar o último ano aqui. A gente vê aqui que ele pagou, por exemplo, 0,93 aqui em janeiro e a cotação não acompanhou, né? Não subiu, né? Ficou em 64, 62, aí foi depois a 67, como ali em fevereiro para março, né? Que o IFIX ele deu uma animada, então a cotação subiu, mas voltou a cair de novo, né? Quer dizer, 64 subiu a 64, 62, 67 está se mantendo aqui no 67, né? Então assim, de fato, de repente a cota subir aqui distribuir mais dividendos e o mercado apresentar uma melhora, né? Mas eu vejo assim, que para um fundo que já foi muito bom, eu hoje não entendo que a RDM é tão bom assim. Eu entendo que a gente tem opção melhor aí no mercado e que isso aqui é um desaforo para o cotista, né? Para quem investiu no fundo. Obviamente, cabe o cotista, como eu fiz, de olhar a carteira que o fundo tem lá dentro, não entregar às cegas, né? Comprando e dizer assim, não, isso aqui já não me agrada mais. Eu comprei o IRDM na época, 19 para 20, pelo dividendo, tá? Comprei porque era a minha pimentinha. Eu nunca fui muito fã dos fundos de papéis, continuo não sendo, mas eu comprei muito para ser a minha pimentinha aqui na minha carteira. Só que quando eu vi o caminho que estava tomando, lá do HCTR, do DEVA e o RDM com uma exposição significativa, eu me desfiz do fundo, não quis mais saber. E, enfim, né, segue o barco. Essa é a minha visão a respeito do IRDM. Pode melhorar? Pode. É um fundo que pode voltar a ser o que era? Eu não acredito, tá? Pode acontecer, mas por via das dúvidas, eu prefiro ficar de fora do IRDM.